Então, primeiramente, Márcio, eu queria te agradecer pela oportunidade de vir bater esse papo com a gente, esclarecedor, que eu tenho certeza que vai ser de altíssimo nível para a gente entender realmente como é que é essa questão. O Márcio Moraes é fisioterapeuta, gente, para quem não sabe, ele é de Florianópolis, ele é osteopata, ele tem diplomacia em osteopatia, ele é DO, e ele é o diretor do Barral Instituto Brasil. Para quem não sabe, o Instituto Barral é um dos maiores, né, Márcio? Escolas de Uhum. manipulação visceral do mundo. Então, nós estamos conversando com uma pessoa que tem uma expertise, tem um conhecimento para espanar nossas dúvidas com relação a essas questões da manipulação visceral. Te agradeço e vamos aproveitar o máximo possível do seu conhecimento para a gente explorar, sabe, Márcio? Te Tá, agradeço muito bem. Se você quiser começar a falar alguma coisa para introduzir, falar do Instituto, sinta-se à vontade. tá legal. Não, eu que agradeço também, Gustavo, pelo teu empenho aí em nos ajudar a divulgar o trabalho do Instituto Barral, as técnicas que o Jean-Pierre Barral desenvolveu, né? Então a gente fica agradecido por esse teu empenho em ajudar a divulgar cada vez mais, porque quanto mais pessoas conhecerem, mais gente pode se beneficiar, né? E o Instituto Barral, na verdade, é um instituto que existe já faz quase 40 anos que foi criado, né? No Brasil, a gente esse ano está completando 15 anos de atividades, então é um instituto que tem uma estrada bastante longa, assim, e a gente pode dizer, assim, sem nenhuma dúvida que é o maior instituto, maior escola de terapia manual do mundo atualmente. O Instituto Barral existe em quase 60 países, são 50 e tantos países, em todos os continentes. Não, embora seja bastante conhecido pela manipulação visceral, que a manipulação visceral foi criada pelo Jean-Pierre Barral, né? Não existia antes dele, mas não é só isso. Dentro do Instituto Barral existe o currículo de manipulação visceral, existe um currículo de tratamento do sistema nervoso, da parte neuromeníngia, nervos periféricos, nervos cranianos, existe um currículo de tratamento vascular, existe um currículo de tratamento articular, que é uma abordagem diferente de tratamento articular que o Jean-Pierre desenvolveu. Existem vários outros cursos avançados específicos sobre determinados temas, né? E agora o currículo mais novo, né, o mais recente, que agora é a menina dos olhos do Jean-Pierre Barral, do Instituto, que é o currículo de tratamento do cérebro, né, que a gente começou aqui no Brasil no ano passado, o primeiro curso, nível 1, e no ano que vem volta o Jean-Pierre Barral ao Brasil para dar o nível 2 desse currículo do cérebro. Né? Então, na verdade, é um instituto que tem um conhecimento muito amplo dentro de tratamentos manuais, não é só a parte visceral, né? E só para dar uma ideia do alcance que tem esse instituto, do tamanho dele, no ano passado, no encontro de professores que a gente tem anualmente, uma das diretoras do instituto ela levou para nós uma estatística, ela fez um levantamento para nos passar até a metade do ano passado, esse número já aumentou, né? Mas até a metade do ano passado, quantas pessoas no mundo já tinham assistido o curso VM1, que é o primeiro curso da manipulação visceral. Então ela chegou no número de 21 mil pessoas. Muita coisa, vinte e né? um mil pessoas é maior que a população de muita cidade, Com certeza. de pessoas que já fizeram o curso VM1. Então, é um instituto muito grande, que existe há muito tempo, né? E é por isso que ele é uma referência em diversas áreas dentro do tratamento manual, porque tudo que a gente começa, tudo que a gente cria, é, apresenta falhas, né? E essas falhas vão sendo corrigidas e melhoradas ao longo do tempo. Então, alguém que já está fazendo isso há quase 40 anos, com certeza já corrigiu muitas das falhas que tinham no começo, já aprimorou as técnicas, já aperfeiçoou. Então, a gente pode dizer assim, sem dúvida, que especialmente dentro da manipulação visceral, do tratamento visceral,
é o instituto que tem as técnicas mais aperfeiçoadas, refinadas, aprimoradas por todo esse tempo de trabalho até aqui, né? É muita gente mesmo, né? Eu tive o prazer de fazer um curso fora com o Barral, é uma coisa bem diferenciada mesmo. Ô, Márcio, eu queria conversar com você, tirar uma dúvida que várias pessoas perguntam, é uma coisa muito comum no meio da osteopatia, e é uma coisa que é até um paradigma que nós temos. Qual que é a indicação que você diria o seguinte: chegou um paciente para você no consultório, esse paciente deve ter essa intervenção visceral? Porque as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é manipulação visceral. Talvez então acho que a gente podia até começar com uma outra questão, acho que do básico. O que, que seria essa intervenção visceral, essa manipulação visceral que é tanto falado para as pessoas? Uhum. Bom, a definição de manipulação visceral é bastante simples, né? Na verdade, são técnicas manuais que a gente aplica sobre as vísceras do corpo. Ela tem vários objetivos, né? Um dos mais básicos é a gente avaliar a mobilidade da víscera. Embora muita gente não preste atenção nisso, né? Mas a gente sabe que as vísceras se movimentam. Porque, por exemplo, a gente respira. Então, quando a gente respira, o pulmão se movimenta, né? Ele enche e esvazia. Então, isso é um movimento. E o importante é que para você respirar bem, o seu pulmão ele tem que expandir bem e ele tem que retrair bem. Então isso quer dizer, isso mostra que para você ter uma boa função visceral, você precisa ter um movimento livre da víscera. Se você tem, por exemplo, assim uma aderência na pleura, né? Ela vai limitar a capacidade de expansão do pulmão. Então, consequentemente, você não vai ter uma expansão máxima. Talvez você viva muito bem se for só uma pequena fibrose, uma pequena aderência da pleura. Mas você vai ter um pequeno, pode ser até pequeno, mas vai ter uma diminuição da função pulmonar, né? E assim a gente pode citar vários exemplos. O próprio coração, o coração funciona se movimentando, né? E ele se movimenta, por exemplo, dentro do pericárdio. Então, se você tem alguma tensão a nível do pericárdio, da mesma forma que eu falei, se for só uma pequena aderência da pleura, isso não vai comprometer sua vida, né? Mas, se a gente for analisar, existe uma pequena diminuição de função. Se você tem alguma tensão a nível do pericárdio, por exemplo, é a mesma coisa. Você vai ter uma pequena perda de função do coração. Provavelmente você vai viver bem com essa pequena perda de função, mas vai ter, né? E assim, se a gente for analisar, todas as outras vísceras elas têm esse mesmo fenômeno, todas elas se movimentam. Por exemplo, estômago, duodeno, intestino, para eles funcionarem, eles têm os movimentos peristálticos, né? Então, se você tem uma diminuição desse peristaltismo, se alguma coisa está perturbando o peristaltismo, isso vai afetar a digestão, vai afetar o estômago, vai afetar o intestino. Então, toda perda de movimento que você tem na víscera causa uma diminuição da função na víscera. Então, o objetivo, vamos dizer assim, o primeiro objetivo que a gente pode falar da manipulação visceral é você tentar devolver para a víscera a capacidade de movimento, o máximo possível. Quanto mais liberdade de movimento ela tiver, melhor vai ser a função, ou seja, mais fácil ela vai funcionar, né? E, bom, junto a isso, várias outras coisas vão acabar acontecendo. Porque quando você libera o movimento, quando você libera tensões que podem estar perturbando essa mobilidade da víscera, ao mesmo tempo você está liberando a parte circulatória. Você está melhorando o fluxo circulatório para a víscera e até para as outras estruturas que estão à volta, né? Então, quando você melhora a circulação tanto do suprimento arterial, como, por exemplo, a drenagem venosa e linfática da víscera, você está melhorando também a função da víscera, porque a célula vai receber, né, uma circulação melhor, vai ter uma drenagem melhor, e isso ajuda na função do órgão, né? Essas limitações de movimento às vezes interferem
com a inervação da víscera, a inervação autonômica, né? Então, quando você melhora a mobilidade, você libera tensões na víscera, você ajuda também a função autonômica. Então, você vai tendo vários efeitos, né, que vão agir, que vão repercutir sobre a função da víscera, a função circulatória, a função autonômica e vários outros, né? Mas a gente parte, assim, do o básico é você usar técnicas manuais para melhorar a mobilidade da víscera. Assim como a gente faz em articulação, como a gente faz em tecido mole, em músculo, ligamento, tendão, só que a gente faz a mesma coisa na víscera também. Então Uma, isso seria, assim, resumindo a manipulação visceral, né? então, isso é uma coisa bem interessante. Agora, a gente tem que levar muito em consideração, né, Márcio, e que tem que ser bem claro, que as manipulações não é simplesmente a gente pegar uma região, uma víscera, e ir lá e manipulá-la, né? A Uhum, gente tem que ter um raciocínio clínico, ter uma boa avaliação para saber mesmo o que isso deve ser feito. E como uhum. que é feito essa indicação, Márcio? Como é que você sabe que tem indicação nesse paciente de ter o quê? Uma intervenção visceral? Como que é feito essa anamnese? Como é que é feito esse nível de raciocínio para nós sabermos o seguinte, ó, esse paciente chegou, ele tem uma queixa, e realmente essa queixa que ele tem, vale a pena nós fazermos essa intervenção a nível de víscera, e como que a gente decide esse caminho a ser traçado, né? Que isso é muito importante, a gente Uhum, ter essa linha de raciocínio e embasamento científico em cima disso, né? claro. Na verdade, assim, para resumir, Uhum. até baseado no que diz o Jean-Pierre Barral, mas a minha própria experiência clínica ajuda a confirmar isso, né? A gente deve olhar para a parte visceral em 100% dos pacientes, independente da queixa, independente da patologia, em 100% dos pacientes você vai ter alguma coisa perturbando a víscera, e em grande parte das vezes isso vai ser um fator muito importante na produção do sintoma do paciente. Então, quando você tem esse tipo de alteração que eu estava falando, como alteração de mobilidade da víscera, que leva a uma alteração funcional dela, as vísceras, a gente pode dizer, são as estruturas mais importantes do corpo, né? Porque são elas que sustentam a vida. Ou seja, todas as funções da nossa fisiologia basicamente são sustentadas pelas vísceras. Então, o que acontece? Qualquer prejuízo, uma função visceral, qualquer uma que seja, o organismo vai tentar evitar isso. Ele vai tentar uma estratégia para não perder função visceral. Porque se você, por exemplo, você pode perder um pé, né? Se você amputar um pé, você vai ter um problema, mas assim, em termos da sua sobrevivência, se você amputar um pé, não vai causar nenhum drama para sua sobrevivência, vai causar um problema funcional, né? Agora, se você, por exemplo, retirar um rim, isso causa um problema grande para sua sobrevivência. Você vai sobreviver só com um rim, mas isso vai causar uma alteração na sua fisiologia, né? Por exemplo, se você tirar a vesícula, você também vai sobreviver, mas isso já vai lhe causar um problema funcional muito maior, né? Porque você vai ter que ter todo um cuidado com alimentação e certas coisas, porque você está sem um órgão que tem uma função bem mais importante. Então, se a gente for pensar assim, dentro do corpo, tudo que tem no corpo é importante, mas se a gente pensar assim nas últimas consequências, algumas coisas são mais importantes que as outras, né? A gente pode Uhum. até viver sem um rim, por exemplo, mas a gente pode até viver, vamos dizer, sem um pedaço do pulmão. Às vezes é necessário, né, retirar uma parte do pulmão, mas você não pode viver sem o coração. Nem um pedaço dele dá para tirar, né? Uhum. Você também não pode viver sem o cérebro. Então a gente não pode dizer que todos os órgãos têm a mesma importância no corpo. Alguns têm uma importância mais vital do que outros. Então, todos os órgãos viscerais, eles têm uma importância maior, por exemplo, do que as estruturas articulares, musculares, porque o organismo consegue se virar com um problema articular, consegue se virar com um problema muscular, facial.
Mas se isso afetar uma víscera, a dificuldade para ele vai ser maior. Então o organismo sempre tenta criar uma forma de compensação para ele proteger a função visceral. Ele tenta, com o máximo possível, proteger a função visceral. E para fazer isso, ele muitas vezes cria sobrecargas em outras coisas. Então, por exemplo, o sistema músculo-esquelético é o alvo preferencial, né? Vou pegar um exemplo do que eu estava falando antes. Vamos dizer que você tem alguma tensão no pericárdio, né? Enfim, as causas disso podem ser inúmeras, mas vamos dizer que você tem uma tensão a nível do pericárdio. Isso vai causar uma pequena diminuição na sua função cardíaca, mas isso vai prejudicar a função cardíaca. E se for grande a tensão, pode até prejudicar mais. A primeira coisa que seu corpo vai fazer é tentar tirar essa tensão do pericárdio, para o coração poder funcionar bem. Mas como ele vai fazer isso, né? Então, por exemplo, quando você tem essa tensão no pericárdio, existem uns ligamentos que a gente chama ligamentos vértebro-pericárdicos. Eles saem do pericárdio e eles se inserem na região cérvico-torácica da coluna vertebral. Então, se você tem essa tensão no pericárdio, essa tensão se transmite por esses ligamentos até a coluna. Como você vai fazer, por exemplo, para diminuir a tensão no pericárdio? Se você trouxer essa região cérvico-torácica um pouco para frente, ela afrouxa esse ligamento. E afrouxando o ligamento, afrouxa o pericárdio. Então, por exemplo, o seu corpo pode, se você tem uma tensão no pericárdio, utilizar uma postura, vamos dizer assim, né, não chega a ser bem isso, mas como se fosse uma hipercifose cérvico-torácica, né, uma inclinação anterior dessas vértebras para relaxar o pericárdio. Né? E aí o que vai acontecer? Se você tem essa inclinação anterior dessas vértebras, que geralmente não vai ser simétrica, né? Você provavelmente vai ter uma tensão mais num lado no pericárdio ou mais em outro. O que vai acontecer? Você vai ter ali um desarranjo da função dessas vértebras. Se você for lá avaliar, por exemplo, provavelmente você vai achar uma limitação de movimento dessas vértebras. Essa limitação de movimento vai repercutir nas outras vértebras, na cervical, na torácica, etc. E você vai ter aí, então, limitações de movimento articular que vão causar sobrecarga mecânica e em alguma hora você vai ter sintoma, né? Só que aí, por exemplo, você resolve tratar essa coluna. Então, você tenta liberar esse movimento, diminuir essa sobrecarga mecânica para aliviar os sintomas. Só que se esse sintoma, né, vem de uma limitação de movimento que o seu corpo criou para diminuir a tensão do pericárdio, ele vai criar de novo. Por quê? Porque o seu corpo vai pensar assim, olha, isso que eu estou fazendo aqui não faz muito bem para a coluna. Mas se eu tiver que escolher entre o bem-estar da coluna e o do coração, eu escolho o do coração, né? Entendi. Então ele sempre vai privilegiar, né, proteger a função visceral às custas de outras coisas. E o sistema músculo-esquelético é sempre o alvo preferencial, porque é a maneira como ele consegue mudar a postura, a mobilidade do sistema músculo-esquelético para aliviar as tensões em cima das vísceras. Então, agora, por exemplo, se em vez de eu tentar tratar a coluna desse paciente, eu encontrar que esse paciente tem uma tensão no pericárdio e eu soltar a tensão desse pericárdio, o que vai acontecer? O corpo não tem mais a necessidade dessa compensação que ele criou na coluna vertebral. Aí, muitas vezes, se a gente tira a tensão visceral, aquela compensação ela não se desfaz sozinha, porque depende a quanto tempo aquilo está instalado, se aquilo é muito crônico ou não. Mas se eu tirei a tensão visceral e depois eu vou lá recuperar a função vertebral, aí eu consigo um bom resultado. Se eu não tirei a tensão visceral e aquela tensão vertebral, ela é consequência da tensão visceral, eu consigo melhorar, só que o problema acaba voltando. Ou o organismo cria outra compensação. Se não dá para criar naquele lugar, ele cria em outro lugar. Então, Entendi. Então, então a gente Márcio, vai sempre ter uma série de problemas que a gente vê a nível musculoesquelético e também em outros lugares,
causados por uma tentativa do corpo de proteger a mobilidade e a função da víscera. Entendi. Ô, Márcio, então existe uma relação direta então da víscera com a parte estrutural, né? E você então está dizendo para nós que normalmente é a função visceral que repercute sobre a parte musculoesquelética, não seria isso? Ou Isso. existe aquela outra alternativa de uma função musculoesquelética sobrecarregar essa víscera? A gente poderia pensar nesse caminho também um pouco diferente? A gente pode pensar, mas a questão é o seguinte: na teoria, tanto uma coisa quanto a outra pode acontecer. Na prática, o que a gente vê acontecer é o seguinte: num número muito maior de vezes, é a função visceral, a disfunção visceral que influencia a musculoesquelética. O contrário pode acontecer? Pode, mas a proporção com que acontece é muito menor. Então, a gente vê muito menos na clínica um problema musculoesquelético causar uma alteração visceral do que o contrário. O contrário é muito, muito mais frequente. E a gente vê isso como? É porque a gente avalia o paciente, a gente vê, o paciente tem um sintoma, na grande maioria das vezes esse sintoma é em alguma estrutura musculoesquelética, né? A gente avalia essa alteração musculoesquelética, a gente trata a víscera, reavalia a alteração musculoesquelética e ela melhora. E o sintoma do paciente melhora. Então, toda vez que isso acontecer, isso está dizendo para a gente que, na verdade, quem estava causando a sobrecarga musculoesquelética era o problema visceral. Se fosse o contrário, a gente liberaria a víscera e não teria resultado, né? Porque, na verdade, a causa, digamos, primária seria musculoesquelética e não visceral. E eu também poderia acrescentar, né, Márcio, o sistema nervoso nessa questão que vai entrar juntamente com a questão visceral e a questão musculoesquelética, né? A questão do sistema autonômico também vai influir muito em cima disso, né? Isso, exatamente. E assim, para dar um outro tipo de exemplo, né? Quando a gente tem restrição visceral, quando a víscera começa a perder a mobilidade, a gente sempre vai ter junto com isso um déficit circulatório. Sempre vai haver algo a nível circulatório junto. E o que vai acontecer nesse local onde você não tem essa mobilidade visceral é que você vai ter um aumento, um acúmulo líquido. Você vai ter uma congestão ali, tá? Principalmente no sistema venoso e linfático. Isso sempre vai acontecer. Toda vez que você acumula líquido dentro de uma cavidade, como por exemplo o abdômen, a pelve, o tórax, você vai ter um aumento de pressão dentro da cavidade. E o que vai acontecer? Por exemplo, se você tem então restrição a nível visceral, vamos dizer assim, intestino, é uma clássica, né? Você tem uma restrição do intestino, você vai ter uma congestão circulatória, isso vai aumentar a pressão intraabdominal. Automaticamente aumenta a pressão pélvica, porque embora a gente fale em abdômen e pelve, na verdade é uma única cavidade, que a gente chama abdômeno-pélvica, né? Então, quando eu falo de aumentar a pressão no abdômen, aumenta a pressão dentro da pelve também. Só que se a gente pensar, todos os nervos do membro inferior, eles precisam passar pela pelve, eles entram pela pelve, para depois eles seguirem para a coluna vertebral. Então, todo o aumento de pressão que você tem dentro do abdômen e da pelve gera um aumento de pressão sobre esses nervos. Não só sobre os nervos, sobre os vasos também, né? Sobre as veias, sobre os linfáticos e sobre as artérias. Então, quando você tem uma disfunção visceral que leva a um aumento de pressão intraabdominal e intrapélvico, você vai ter um prejuízo, porque você vai ter um aumento de pressão sobre os nervos, sobre os vasos que vão para o membro inferior e que vêm do membro inferior também, né? E aí o que vai acontecer? As estruturas que recebem esses nervos, esses vasos, no membro inferior, elas vão ficar prejudicadas. Então você vai ter uma inervação que não é boa, você vai ter uma vascularização que não é boa, né? E isso é o que já dizia o Still, né? Que os tecidos eles precisam de boa inervação e boa vascularização.
Então, por exemplo, muitas vezes você vai ter um paciente que ele tem uma lesão de joelho, certo? Tem um problema no joelho. Só que você pensa assim, ele teve uma lesão de joelho porque ele estava praticando um esporte, né? E aí ele forçou aquele joelho. Ou foi um trauma, ou foi uma torção, né? Alguma coisa aconteceu, né? Um evento traumático que causou uma lesão no joelho dele. Tudo bem, a gente vai se preocupar com toda a parte esquelética ali do joelho, ligamento, cápsula, músculo, etc. Mas a gente pode se perguntar o seguinte: o quanto nessa lesão que a pessoa teve no joelho, o quanto a força do evento traumático tem influência sobre aquilo ali, né? E o quanto o estado que se encontrava aquele tecido tem influência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a mesma força, vamos dizer, a mesma torção no joelho, ela, com a mesma força, ela pode causar dois tipos de lesão diferente em duas pessoas diferentes. Uma pessoa que tem os tecidos do joelho mais saudáveis, ela vai sofrer essa torção e ela vai ter um grau de lesão. Uma pessoa que tem esses tecidos menos saudáveis, ela vai ter uma lesão muito pior do que aquela onde os tecidos estão mais saudáveis. E a saúde desses tecidos do joelho depende da inervação e da vascularização, que dependem de você não ter um aumento de pressão abdominal que comprima esses nervos e vasos. Entende? Então, até, por exemplo, numa situação que você pode pensar, não, mas aquilo foi uma lesão traumática. Sim, foi uma lesão traumática, mas que saúde tinham esses tecidos que receberam o trauma? A saúde desses tecidos depende da inervação e da vascularização, que passam por dentro da cavidade, onde são as vísceras. Então, as vísceras podem prejudicar isso, né, se você tem um problema nelas, e fragilizar esses tecidos, e deixar eles, então, mais suscetíveis a ter uma ruptura, uma lesão, um entorse, um estiramento e etc. Né? E aí você ter todo tipo de lesão e sintomatologia, por exemplo, no membro inferior. O Márcio, então, essa colocação sua é bastante interessante. A gente pode pensar, então, que um aumento da pressão abdominal pode ser, por exemplo, um causador de uma radiculopatia, de uma dor ao nível da lombar que está causando irradiações para os membros inferiores, não é isso? Claro. Eu poderia ter seguinte raciocínio. Perfeito. Então, Eu poderia, por exemplo, para explicar, vamos dizer o caso mais clássico de uma radiculopatia, né? É uma lesão discal, lombar, certo? A primeira coisa, o Jean-Pierre Barral, ele diz que em 90% das lombalgias, e daí a gente pode colocar as ciatalgias junto, né? Ele diz que em 90% há envolvimento do intestino. Então, quer dizer, não necessariamente a causa maior dessa lombalgia é o intestino, né? Em 90% dos casos, mas se você estudar todas as causas desse problema no paciente, em 90% dos pacientes o intestino vai ser uma delas. Talvez você tenha outras também, mas ele vai estar sempre relacionado. E o Jean-Pierre Barral afirma isso, e eu posso dizer pela experiência que isso está certíssimo. Né? Você às vezes não resolve completamente o problema lombar do paciente, mas que você mexendo no intestino, melhorando o intestino, a dor lombar melhora, sem dúvida. Só que em algumas pessoas melhora 40%, em outras melhora 70%, em outras melhora 100%. Então, se não melhorou 100% só com o trabalho visceral, é porque tem mais coisa para fazer. Mas que com o trabalho visceral sempre melhora, sempre melhora. Então, o intestino, por exemplo, tem uma ação muito direta sobre a coluna lombar, porque o mesentério se prende na frente da coluna lombar, né? Mas, para voltar naquilo que eu estava falando antes, só para dar um exemplo mais interessante, saindo um pouco do aspecto mecânico, porque a gente pensa assim, muito bem, se você tiver uma lesão discal, você pode ter uma compressão do nervo e aí uma ciatalgia, uma radiculopatia no membro inferior, correto? Mas você nunca vai ter uma lesão discal num disco saudável. Para você ter uma lesão discal, primeiro você tem que ter degeneração. Se o disco estiver saudável, só se for um acidente de carro, algo assim.
Senão, você nunca vai fazer uma lesão num disco saudável, ele tem que estar um disco já degenerado, né? Bom, e por que que esse disco lombar entra em degeneração? Um dos maiores problemas que a gente tem no disco intervertebral é que ele não tem vasos. Então, quer dizer, toda a nutrição e toda a drenagem do disco, ela é feita através das placas terminais cartilaginosas. Ou seja, os vasos eles vão até as placas cartilaginosas e dali é que passam os nutrientes para dentro do disco e é pelas placas que se drena o disco. Então ele tem vamos dizer assim, uma, um suprimento, né, sanguíneo e uma drenagem bastante frágil, porque não tem um vaso indo direto. Ele precisa de um gradiente de pressão que jogue as coisas para dentro e tire para fora, né, para poder funcionar. Bom, e esse sistema que já é frágil por natureza, ele já não é, pelo fato de não ter vaso dentro do disco, toda a drenagem desse sistema, toda a drenagem dos discos intervertebrais lombares, ela sai por um sistema venoso e esse sistema venoso, ele sobe pela veia lombar e essa veia lombar, ela vai para a veia renal esquerda. A veia renal esquerda, ela é uma veia, se você olhar no livro de anatomia, ela é uma veia que ela é praticamente horizontal. Então, se você pensar o seguinte, o rim, né? O rim é um órgão que ele é muito suscetível à ptose. Por quê? Porque o rim ele fica dentro de uma cápsula facial, só que essa cápsula ela é fechada só na parte de cima. Na parte de baixo ela não tem fechamento, ela é aberta. Então, o rim, ele, para ele descer, é muito fácil ele descer, porque não tem nada prendendo ele embaixo. A única coisa que prende ele embaixo é um tecido adiposo. Então, ele é um órgão que ele cria uma ptose, ou seja, ele desce com muita facilidade. Só que se você pensar, se o rim baixar, essa veia renal que é horizontal, ela vai curvar. Então, é fácil entender que se você pega um tubo e você curva esse tubo, você diminui o fluxo dentro do tubo, dificulta o fluxo, porque ele é para ser reto. Aí você dobra, o fluxo fica prejudicado. Então, se você tiver uma ptose renal, você vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo na veia renal. Se você tiver diminuição desse fluxo sanguíneo na veia renal, consequentemente você vai ter diminuição do fluxo na veia lombar. Consequentemente, você vai começar a ter diminuição do fluxo e estase em todo o sistema venoso que drena os discos lombares. Bom, e aí acontece o quê? Se você não drena o sangue do disco, ou seja, não é que você não drena, né? Você drena com mais dificuldade, porque existe uma congestão, não entra sangue também para o disco. Porque para o sangue poder entrar, ele tem que sair. Se você tem um sangue acumulado, você tem um aumento de pressão e o sangue arterial não consegue entrar. Então você vai ter dois problemas aí. Você vai ter uma má drenagem, e se você tem uma drenagem ruim, consequentemente você vai ter uma intoxicação do tecido, porque você não retira os resíduos do tecido. E como você tem uma drenagem ruim, não tem entrada de sangue arterial novo. E aí você tem má oxigenação e má nutrição. Então você tem má oxigenação, má nutrição e intoxicação. O prato cheio para degeneração discal. Então, quer dizer, naquele momento que a pessoa teve a lesão do disco e aquilo ali está comprimindo a raiz, bom, aí você já está no momento da lesão, você já teve a lesão, é ela que está comprimindo a raiz e vai doer. Né? Você vai ter que dar um jeito de diminuir essa pressão sobre a raiz para melhorar a dor. Só que, por que isso aconteceu? Porque houve uma degeneração discal. E por que houve essa degeneração discal? Uma das possíveis causas, porque você tem uma ptose renal. Então, significa o seguinte, você pode tirar o paciente da crise, você pode tirar ele do problema discal que está no momento e descomprimir essa raiz e melhorar a sintomatologia, mas se você não procurar a existência de uma ptose renal e você não melhorar isso, você vai continuar com esse déficit circulatório e você vai continuar o processo de degeneração desse disco. Ou seja, a chance desse paciente voltar a ter problema aí de novo é praticamente 100%, né? Porque você vai continuar um processo degenerativo, o disco vai continuar frágil e futuramente você faz um novo esforço, né? Uma nova sobrecarga e você
cria lesão nesse disco novamente, certo? Então, no fundo disso tudo, você vai acabar encontrando uma lesão visceral de novo, né? Que gerou todo o processo degenerativo, que aí sim possibilitou que houvesse a lesão. O que é legal, né, Márcio? Que tem tudo isso, tem uma base de raciocínio clínico para a gente chegar numa causa. Na verdade, nós estamos preocupados em saber o que realmente está levando aquela lombar a ter uma sobrecarga, né? Isso é que é Isso. interessante do raciocínio clínico em cima de uma lesão, né? E nós poderíamos também pensar, Márcio, estou aproveitando que você está aqui, vou explorar o máximo possível, né? Não sou À bobo, né? vontade. A gente poderia pensar, você está falando muito nessa parte vascular, que é bem interessante uma questão vascular, repercutindo nessa lombar e causando o quê? Esse desgaste desse disco, que ele não vai estar o quê? Tão bem fisiologicamente para responder essas pressões. A gente Uhum. poderia pensar também que esse rim ele desceu, né? Se ele desce, ele poderia comprimir alguma coisa nervosa também, Márcio? Sim, E sim. poderia ter essas repercussões ao nível de alguma região, não sei qual que seria. Poderia pensar desse jeito também? Se ele pode comprimir, assim, qualquer órgão, quando ele está com a mobilidade diminuída, ele pode gerar alguma compressão em alguma passagem nervosa. Porque, na verdade, nervos ou fibras autonômicas a gente tem espalhado no abdômen, por exemplo, né? Por todo o abdômen. Porque quem por exemplo, quem dá inervação parasimpática para a grande maioria dos órgãos abdominais, principalmente é o nervo vago. O nome do vago já diz, né? Ele é vago porque ele é vago. Ele está em todos os lugares, ele se espalha por todos os cantos, todos os órgãos. Então tem fibras dele para todo lado. Então qualquer órgão que ele tenha uma diminuição da mobilidade, ele pode acabar gerando uma pressão em cima do nervo vago e isso pode causar alguma repercussão funcional, né? Mas às vezes nem só mecanicamente o órgão comprimindo ele vai causar isso. Como, por exemplo, eu estava falando, se você tem uma alteração da posição do rim, você vai ter uma consequência vascular. Se você tiver isso no intestino, também vai ser a mesma coisa. Se você tiver no fígado, vai ser a mesma coisa, né? Aliás, por exemplo, uma coisa muito interessante, eu vou sair um pouquinho para citar um outro exemplo interessante. Juntando a parte nervosa com a vascular. A gente sabe que o plexo venoso que drena o nervo ciático esquerdo, ele drena para o sistema mesentérico, para a veia mesentérica. A veia mesentérica, ela drena para a veia porta. E a veia porta, ela vai para dentro do fígado. Então, por exemplo, o que acontece se você tem um fígado sobrecarregado? Um fígado congesto, por exemplo, fígado pesado. Fica mais difícil o sangue venoso entrar nesse fígado, porque ele está, né, cheio, estufado, inchado, pesado, então não entra o sangue venoso com facilidade. Quer dizer, você tem uma diminuição do fluxo. Se você tem essa diminuição da entrada do sangue no fígado, você vai ter uma diminuição do fluxo da veia porta. E isso vai causar uma diminuição do fluxo da veia mesentérica. Isso vai causar uma diminuição do fluxo no sistema venoso do nervo ciático esquerdo. Se você tem essa estase venosa em volta do nervo, você gera um aumento de pressão do nervo. E aí você sensibiliza esse nervo. Talvez até esse aumento de pressão ele não seja suficiente para causar dor no nervo, mas ele irrita o nervo. E aí, se você tiver mais uma causa mecânica associada, tá o prato cheio para você começar a ter uma ciatalgia. Então, às vezes, isso, óbvio, assim, isso não acontece em todos os casos, né? Mas não é raro. Sabe? Às vezes, você recebe um paciente com uma ciatalgia esquerda, e aí a gente lembra, mas o ciático esquerdo, o sistema venoso, e o que a gente faz? A gente começa, por exemplo, mobilizando o fígado. Então, você mobiliza o fígado, vai, movimenta. Se você consegue gerar uma mobilidade melhor e descongestionar esse fígado, muitas vezes você vai ver aliviar essa dor ciática do lado esquerdo,
né? Então, essa parte visceral, a parte vascular, a parte nervosa, elas estão muito intrincadas, né? Uma repercute na outra, você mexe numa, você tem melhora na outra, né? Só que, na verdade, nós recebemos os pacientes muito mais por queixas do sistema nervoso, né? Porque são as dores, do que, por exemplo, por queixa visceral. Mas a gente vai procurar nas vísceras o que, que pode estar causando alguma perturbação do sistema nervoso, que aí causa essas dores que são que o paciente vem nos procurar. É um raciocínio bem legal, né, Márcio? É um caminho, como se diz, que depende muito de uma boa anatomia, de uma boa fisiologia, de um bom conhecimento para poder conseguir fazer essa relação, né, Márcio? E, por exemplo, como que você consegue diferenciar, como que você consegue direcionar a sua avaliação e o seu raciocínio com relação a essa queixa desse paciente? Já existem essas Uhum, interligações, que você está mostrando várias, mas você uhum. faz muito o que? Você direciona muito a sua avaliação e a sua intervenção de acordo com as queixas e o que é mais que te direciona com relação a isso? Bom, e isso é uma coisa bem importante, né? Porque, assim, para a gente chegar ao diagnóstico do que está acontecendo com o paciente, a primeira coisa que tem que ficar muito clara, não existe um teste milagroso, né? Então, assim, não tem um teste que eu faço que me diz que o problema é visceral, certo? Todo o diagnóstico ele é feito a partir de várias informações. Uma informação, por exemplo, é qual é que é a queixa do paciente. Eu diria que essa informação ela é uma informação de importância menor, né? Porque a queixa do paciente ela pode ser de várias origens. Então, o fato dele me dizer qual é a queixa não me diz que o problema é visceral. Mas, enfim, embora não seja uma das mais importantes, é uma informação que eu vou ter e que eu vou depois, mais tarde, usar. No tratamento osteopático, vamos dizer, o que a gente diz assim que é o padrão ouro, né? Ou seja, a forma melhor de diagnosticar é através da palpação, né? Ou seja, são os testes manuais que realmente me dão a prova do que está acontecendo. Então, para a gente descobrir, né, se existe um problema visceral que está interferindo no problema do paciente causando sintoma, basicamente é por palpação, ou seja, a gente vai fazer um teste para a gente encontrar o problema na víscera que está causando aquilo ali. Existem várias maneiras de se fazer isso. Tá? O Jean-Pierre Barral, como eu falei no começo, né, ele já vem trabalhando nisso assim, o Instituto existe há quase 40 anos. O Jean-Pierre Barral já trabalha em cima disso há mais de 50. Então, ele tentando várias e várias formas de avaliar e tratar e etc., ele acabou concluindo que a melhor maneira que ele encontrou é um teste que a gente chama de ausculta. Essa ausculta, na verdade, não é nada mais do que você colocar a mão sobre o corpo do paciente e tentar sentir com a sua mão de onde vem essa tensão. Essa ausculta ela pode ser feita de N maneiras, né? Então, geralmente, na manipulação visceral, no curso que a gente aprende a fazer um primeiro procedimento que a gente coloca o paciente em pé, a gente coloca a mão sobre a cabeça e, palpando sobre a cabeça, a gente tenta sentir de onde vem a tensão no corpo do paciente. Então, isso dá um primeiro direcionamento, mais ou menos para que lado do corpo, para que região a gente está sentindo que a tensão está vindo. E, uma vez que a gente tem mais ou menos esse direcionamento, a gente passa para um segundo passo, onde a gente vai colocar a mão naquela região da onde a gente sentiu que vem a tensão, para ver mais especificamente naquela região em que local está essa tensão. Depois a gente progride a partir daí para tentar encontrar onde é que está essa tensão, e aí vamos dizer, eu achei lá e essa tensão me parece que ela vem do fígado. Muito bem, então aí eu vou investigar o fígado. E aí eu vou testar os movimentos do fígado, vou mobilizar e vou ver se realmente existe ou não essa tensão que está me parecendo que vem dali. E se realmente existe, bom, então aí eu vou fazer alguns testes para saber como está essa tensão e aí em seguida eu vou aplicar o tratamento.
Aplico uma manobra e depois o que eu faço? Eu retesto para ver se aquela manobra que eu fiz modificou alguma coisa na situação do paciente. Se ela modificou, então eu sei que eu estou indo no caminho certo. Certo? Então, porque, por exemplo, você pode dizer assim, Márcio, mas você falou que essa ciatalgia esquerda pode ter relação com o fígado. Sim, pode ser. Mas a ciatalgia esquerda também pode ter relação com o colo sigmoide, por exemplo. Ela também pode ter relação com o rim esquerdo. Ela também pode ter relação com um problema no útero. Então, a questão é, não é porque o paciente me falou que tem uma ciatalgia esquerda que eu sei que o problema dele é fígado. Não tem como saber isso. Agora eu tenho como examinar o corpo do paciente e através do exame que eu vou fazendo eu encontrar onde é que existe uma tensão que está desequilibrando o corpo do paciente. E talvez eu vá achar ela no fígado, ou talvez eu vá achar no intestino, ou talvez eu vá achar em outro local, certo? Então, o procedimento principal para a gente descobrir de onde vem essa tensão que está perturbando o corpo do paciente é através desses testes onde a gente toca, palpa e vai tentando encontrar a tensão no corpo. E na grande maioria das vezes ela acaba nos levando para uma víscera. Não em 100% dos casos. Às vezes não é víscera. Mas numa grande parte dos casos, a tensão maior que a gente encontra é numa víscera. E aí, quando a gente libera essa tensão, geralmente a gente vai ter um resultado bem expressivo, né? Porque ela geralmente tem uma importância grande dentro da tensão do corpo do paciente. O Márcio, isso é bem importante. Agora, nós estamos quase terminando nosso tempo já. Eu acho que uma coisa em que todo mundo tem essa dúvida é o seguinte: para quem que é indicado essas técnicas? Existe uma idade? Existe a partir de dia até quando? Qual que é o perfil dos pacientes que necessitam dessa intervenção visceral? O tratamento visceral é para todo mundo. Não tem um público-alvo para o tratamento visceral. Aliás, eu poderia dizer o seguinte: o tratamento visceral ele é parte obrigatória no tratamento de todos os pacientes. Em alguns pacientes, ele vai ser a parte mais importante. Em outros pacientes, ele vai ter uma importância menor. Mas você tratar um paciente sem considerar a parte visceral, você provavelmente não está fazendo todo o trabalho que deveria fazer. Então, alguma coisa vai ficar faltando. Você deveria olhar para a parte visceral em todos os pacientes, independente de patologia, de sintomatologia e também da idade. Então, assim, existem, por exemplo, técnicas para bebês e crianças, que é uma adaptação das técnicas, né? Então, isso pode ser usado em bebê, pode ser usado em criança, em pessoas mais idosas, perfeitamente, até porque as técnicas viscerais, todas são técnicas suaves, são técnicas que empregam muito pouca força, então elas não apresentam risco nenhum, né? A gente sabe que algumas técnicas que a gente tem que usar um pouco mais de força, em certos pacientes não dá para usar. Um paciente que está em quadro agudo, que está em dor aguda, um paciente que já tem idade, que talvez já tenha uma osteoporose, não dá para usar técnicas mais pesadas. Mas as técnicas viscerais não são pesadas, então você pode usar em qualquer idade, em qualquer condição, em qualquer patologia, qualquer sintomatologia também. Então, assim, para resumir, eu diria que eu costumo dizer assim, nem sempre você vai começar pela parte visceral no paciente. Mas em todos os pacientes, durante o tratamento, você vai ter que passar por ela em algum momento. Eu até diria assim, pela minha experiência, na maioria dos pacientes você acaba iniciando pela parte visceral. Em alguns não. Mas mesmo nos que você começa por outro lado, em algum momento você vai ter que investigar a parte visceral e aí ver se realmente existe algo ali ou não a fazer, porque na maioria das vezes você vai achar alguma coisa e muitas vezes essa coisa pode não ser a primeira a abordar, mas se você não trabalhar nela, você tem um risco muito grande do paciente acabar tendo recidiva, né? Desse problema não resolver completamente, e o paciente ficar bem por um tempo e depois de um tempo ele acabar voltando, é, apresentando aquele mesmo problema de novo, aquele mesmo sintoma outra vez. Ou até mesmo, o que acontece também muito, né?
é você usar outras abordagens de tratamento, você ter um resultado significativo, você ter uma melhora assim, de 70%, 80% do problema do paciente, só que você não consegue tirar aqueles últimos 20%, 30%. Aquilo ali você já fez tudo que você sabe fazer e não zera o problema do paciente. Muitas vezes é exatamente porque algo a nível visceral está faltando. Então você precisa tirar essa influência visceral que está perturbando ali, e aí talvez você vá conseguir aquele resultado final que você não estava conseguindo no tratamento do paciente. Muito bom, Márcio. São explicações bem esclarecedoras. Nós estamos quase terminando nosso tempo. Eu queria só que você falasse para a gente que esse curso vai acontecer agora em Belo Horizonte, né? Em Uhum. vários lugares do Brasil. Nós estamos agora falando que em Belo Horizonte vai ter estreia do Instituto Barral, né, de 5 a Isso 7 aí. de setembro. Eu queria que você, só para finalizar, você contasse para nós os diferenciais do curso, que já foi mais do que mostrado, demonstrado que não tem, é uma coisa, uma abordagem totalmente diferente. Eu percebi que você foi claramente assim, mostrou uma parte que os osteopatas não levam muito em consideração, que é a parte vascular, né? O osteopata Uhum. fica muito preso na parte mecânica, na parte neural, e eu achei bem, muito bacana essa abordagem sua na parte vascular, mostrando um diferencial que eu já achei bem interessante com relação a isso. Mas eu queria que você enfatizasse um pouquinho desse diferencial e falasse como é que é a expectativa de Belo Horizonte, porque tem muita gente aí pronta para esperando ansiosamente a chegada dessa data. Legal. Não, e a gente está com a maior expectativa para a data chegar logo e poder começar com os cursos aí em Belo Horizonte, né? Mas isso que você pediu para falar é uma coisa muito importante, porque assim, como eu disse no começo, antes do Jean-Pierre Barral não existia a osteopatia visceral. Então, a osteopatia não usava técnicas em vísceras até meados dos anos 70, que foi quando o Jean-Pierre Barral começou a desenvolver isso. Então, muita gente às vezes pensa assim, que o trabalho visceral vem da época do Steele. Não, na época do Steele não existia trabalho visceral. Assim como não existia trabalho craniano. Só começou décadas depois com o trabalho do Sutherland, e o trabalho visceral começou décadas depois com o trabalho do Jean-Pierre Barral. Então, como Jean-Pierre Barral, como toda pessoa inovadora, foi contestado no início, né? A gente pode dizer que as pessoas começaram a acreditar nele e usar o tratamento visceral mais ou menos nos anos 80. Então, a gente pode considerar que é dos anos 80 para cá que existe tratamento visceral dentro da osteopatia e até mesmo dentro das técnicas manuais, que não são osteopáticas, mas que acabaram aprendendo e assimilando isso, né? Ou seja, todas as formas de tratamento, de tratamento visceral que existem no mundo hoje, de algum momento elas partiram do que o Jean-Pierre Barral fez. Né? Claro que aí um aprendeu com ele, que daí depois ensinou para um outro, que ensinou para um outro, que mudou um pouco a técnica, que criou uma outra versão e etc. E hoje a gente tem várias formas de trabalhar com isso. Mas todas elas vieram do trabalho que o Jean-Pierre Barral criou, porque antes dele esse trabalho não existia. Né? Então, como eu já falei antes, essa técnica vem sendo aplicada em pacientes, refinada, aprimorada há décadas. Então, quer dizer, é uma coisa que realmente funciona. Porque se ela não funcionasse, não tinha sobrevivido tanto tempo assim, né? Se não desse resultado, o pessoal já tinha abandonado, ninguém mais queria trabalhar com isso. Agora, uma coisa muito importante do trabalho visceral, eu diria do trabalho osteopático, mas enfim, a gente está falando aqui sobre o trabalho visceral, né? É que ele depende mais de 90% da sua capacidade manual. Então, o raciocínio ele é importante, mas se você não tiver uma boa habilidade manual, o seu trabalho vai ser limitado. Então, nos cursos do Instituto Barral, nos cursos de manipulação visceral, é claro que a gente vai abordar anatomia, porque a gente tem que saber anatomia, a gente tem que entender o que a gente vai fazer, a gente vai falar da fisiologia, assim como eu falei aqui, mas a parte mais importante de todas é colocar a mão e fazer. Isso é o objetivo maior do curso. Por quê? Porque você precisa aprender como colocar a mão na víscera
e você precisa aprender como é o toque para você conseguir resultado na víscera. E isso não é uma coisa simples. Você precisa treino e para assim, você vai sair do curso sabendo como é que se faz. Mas você não vai sair fazendo 100%. Você vai ter que treinar bastante para você poder realmente dominar a técnica. Então, o importante no curso é que você saia com a ideia de como você deve fazer a técnica da forma mais clara possível. Porque o aperfeiçoamento da sua técnica vai depender da prática depois, certo? E por isso é muito importante você aprender isso com alguém que sabe fazer isso muito bem. Porque a pessoa que tem bastante experiência com isso, ela pode pegar a sua mão e corrigir a sua mão. E mostrar para você, ó, é assim que faz, é assim que sente. Por quê? Porque não é simplesmente uma coisa de você saber onde é que coloca a mão e qual é a direção da força que eu aplico. Isso você tem que saber, porque sem isso não dá para fazer nada. Mas você, além disso, você tem que trabalhar a sua percepção, a sua sensibilidade manual, de sentir o tecido, saber onde você está colocando a força, como o tecido está reagindo, como você adapta a técnica que você está fazendo à reação que você está percebendo no tecido. Para você fazer isso, você tem que aprender de alguém experiente. Porque se a pessoa não tem experiência, ela não tem como te ajudar com isso. E por causa disso, os professores, todos os professores do Instituto Barral, eles passam primeiro por um critério de avaliação muito rígido. Você tem que passar por uma jornada longa de muitas coisas que você tem que fazer para você ser admitido como, vamos dizer, um trainee, né? Alguém que vai ser treinado para ser um instrutor. E mesmo quando depois de toda essa jornada, e você tem que passar por provas, você tem que passar por avaliações, uma série de coisas, então são anos para você passar por isso. Uma vez que você foi aprovado para começar a ser treinado como um professor do Instituto Barral, você vai passar por um longo período de preparação, você vai ter que fazer várias atividades, você vai ter que ministrar aulas, acompanhar professores, fazer muitas coisas, até que uma pessoa, que é a pessoa que vai lhe avaliar, lhe diga assim, olha, agora você está num nível bom para conseguir ensinar aos outros. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que se você fez um curso e você foi ali e olhou as técnicas e você olhou na apostila, que tem uma fotografia, tem ali uma descrição de como é que você faz a técnica, isso para você usar no seu paciente pode ser mais do que suficiente para você começar a treinar e você começar a desenvolver sua capacidade e ter resultados com seus pacientes. Mas para você ensinar, isso está muito longe de ser suficiente. Para você ensinar uma coisa dessas, você tem que ter anos de prática em cima dela, só para exemplificar. De profissão, eu tenho quase 30 anos. E desses quase 30, vamos dizer assim, agora 29, tenho 29 anos de profissão e dos 29, 27 só com terapia manual. Então, em 27 anos eu trabalho só com técnica manual, nunca mais usei outra coisa na vida. E só de treinamento, de experiência clínica com as técnicas do Jean-Pierre Barral, 15 anos. Então, 15 anos que eu trabalho, estudo e faço cursos do Instituto Barral. Então, como eu estava dizendo, você precisa ter experiência com isso para você ensinar. Porque explicar qualquer um explica, mas saber o que você vai precisar para corrigir, para melhorar a sua mão, para conseguir um resultado com a víscera, tem que ser alguém que trabalhou muito com isso, que fez isso muitas vezes, que foi bem preparado para poder lhe explicar. Então, infelizmente, assim, muitas vezes, né, as pessoas fazem um curso e acham que estão aptos para ensinar aquilo. Eu acho que não, mas enfim, algumas coisas talvez até você esteja perto, mas no trabalho visceral com certeza não. Ou você está estudando com alguém muito qualificado, preparado e experiente, ou você está correndo o risco de não estar entendendo bem o que é que você precisa aprender e
o triste dessa história é que depois você vai tentar e talvez você não vai ter bons resultados com os pacientes. E aí depois você vai dizer assim, acho que essa coisa de visceral aí não funciona muito, né? Mas com certeza funciona, eu posso afirmar. Só que você precisa fazer da forma adequada e para isso você tem que aprender bem. Você tem que aprender com alguém que sabe e vai conseguir lhe conduzir direitinho para aprender bem como fazer e aí não tem como dar errado. Aí com certeza vai ter sucesso nos seus tratamentos. Ô, Márcio, eu queria te agradecer muito, que eu estou vendo que o tempo está acabando, sabe? Para não cortar de Uhum, uma vez. São palavras muito sábias. Eu também estou anos e anos de profissão, já uhum. dando aula por muitos anos, e isso que você falou é a pura realidade. Muitas vezes a gente tenta encurtar um caminho que é um caminho que não deve ser encurtado, ele deve ser preparado para nós termos uma manualidade boa, ter expertise de saber o que fazer e aonde fazer. Te agradeço muito pela doar o seu horário para nós, tirar várias dúvidas, dar essa bela explanação sobre o que é a manipulação visceral. Convido a todos vocês para participar do curso, que vai ser em Belo Horizonte de 5 a 7 de março, com o professor Márcio, e qualquer coisa nós estamos à disposição para responder as perguntas de vocês, via Instagram, via direct, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição. Muito obrigado a todos e boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo e até Belo Horizonte, Márcio. Isso aí, obrigado, Gustavo. Boa noite para todo mundo e ficamos à disposição também. Um abraço, gente. Tudo de bom. Até mais.